Muito bem, então, nesse momento a gente vai iniciar a nossa exploração pelo menu de operações, continuando explorando o nosso PAFSF, o menu de operações, opção F3, ok? Então aqui está, no menu de operações eu tenho essas 4 opções: carrega pré-venda, mescla pré-venda, carrega DAV e mescla DAV. A gente vai iniciar então pelo carrega pré-venda. Carrega pré-venda então, uma tela bastante simples, onde eu vou digitar o ID da pré-venda que eu estou carregando. Lembrando que a pré-venda ela é construída, montada lá no aplicativo de balcão. Então vai ter um vendedor no aplicativo que vai utilizar um aplicativo de balcão, vai incluir a pré-venda, vai anotar o ID dessa pré-venda, o código que foi gerado para esta pré-venda, e vai entregar para o cliente. O cliente vai com esse código no caixa, e o caixa vai digitar aqui o valor desse código. E aí a pré-venda será recuperada, ok? Então, deixa eu só fazer uma demonstração. Então eu vou ter a minha pré-venda cabeçalho. Eu vou alterar essa pré-venda aqui para pendente, ok? 23. Voltando para o meu caixa, eu vou digitar o código aqui 23, que é o código da minha pré-venda, e vou bater um Enter. Então aqui está. Eu fiz a recuperação da minha pré-venda e aqui eu tenho meu cupom fiscal, ok? Com os mesmos itens. Vamos cancelar essa pré-venda. Cancelar o cupom, para que a gente possa então começar a iniciar a análise do nosso código fonte. Lá, a pré-venda então é a opção do menu de operações, tá ok? A gente vai ter um menu aqui. Então tem o menu operações e a primeira opção que eu tenho é carrega pré-venda. A gente vai lá no processar menu operações e a entrada do código da pré-venda ela se dá por um formulário que é utilizado para a entrada, por exemplo, do código do DAV também. É um form de entrada de valor inteiro. Esse form eu vou instanciar ele, vou passar e vou setar o tipo dele. O tipo de inteiro que eu estou passando é o código da pré-venda. Tá ok? Então eu instancio o form e seto o tipo. Vamos dar uma olhada no código desse form. Então aqui está o form, né? O construtor dele é simples, ele inicializa os componentes. Aqui eu tenho o momento em que é setado o tipo de inteiro, né? A propriedade, aqui eu tenho a propriedade, e aqui sim eu tenho um set do tipo de inteiro. Quando eu seto o tipo de inteiro, eu já mudo também o texto que aparece no meu formulário, né? Eu vou no formulário de entrada de valor inteiro. Então vou ter deixa eu abrir o formulário aqui. Eu modifico esse texto aqui, né? Então, nesse momento, setou o tipo de inteiro, eu já coloco código do vendedor ou carrega pré-venda. Na verdade, aqui é carrega DAV. Ok? Muito bem. Então, configurei a minha tela. No momento que eu seto o meu tipo de inteiro, né? O tipo de inteiro que eu estou passando. E aqui eu tenho então o início a parte mais importante, que é o início do processamento. Para isso, então, eu instancio eu obtenho uma instância da minha caixa negócio, recebo o valor que é o inteiro, que está vindo da nossa interface, tá certo? Resultado igual a 1, dizendo que não deu certo ainda, está falso, né? E se for código pré-venda, então eu vou chamar código caixa negócio, passando o valor. Então, no momento em que eu instancio, eu passo o tipo inteiro como código pré-venda, e no momento do processamento eu faço um if em cima desse código e chamo um método correto, que a caixa negócio recupera a pré-venda, passando o ID, né? Esse valor, na verdade, é o ID da pré-venda. Muito bem. Então, eu tenho início do nosso recupera pré-venda.
Mesma coisa, inicia como falso, eu testo para ver se eu tenho uma venda cabeçalho. Se eu não tiver, ou se minha venda cabeçalho não for diferente de aberta, então eu não posso ter uma venda cabeçalho, ou caso eu tenha, ela não pode estar aberta, né? Essa situação sendo, se uma das situações for falsa, eu vou então, na verdade, se as duas situações forem falsas, né? Se eu tiver venda cabeçalho e ela for aberta, eu vou então soltar essa mensagem de erro, né? Venda não concluída. Senão eu vou iniciar o processamento da recuperação dessa pré-venda. Muito bem, processo tradicional, abertura de transação e abertura de conexão. Limpo as minhas variáveis para venda cabeçalho e DAV cabeçalho e inicio a recuperação da minha pré-venda. Aqui eu vou completar a transação e atribuo o resultado igual a 0. Inicio a recuperação da pré-venda passando a conexão que eu abri aqui em cima, aqui, e passando o ID da pré-venda que veio da minha tela. Muito bem. Vamos dar uma analisada no código então. Aqui então está o recupera pré-venda processa. Isso é a recuperação aqui vai processar, vai receber a conexão e o ID da pré-venda. Então vamos lá. Procedimento padrão, né? Resultado igual a 1. Instancio o meu DAO. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar a partir do ID que me foi passado. Eu vou selecionar a pré-venda. Tá ok? Então nesse pré-venda DAO, eu vou chamar o select pré-venda, passando o ID da pré-venda. Aqui é aquele SQL tradicional, né? Bom, na verdade não é tão tradicional, né? Porque aqui, na verdade, esse select aqui ele está englobando 2 selects, né? Então vamos dar uma analisada em cada um deles. Que é o seguinte. Primeiro select que eu executo vai, de fato, capturar a pré-venda cabeçalho. Tá? Então eu vou chamar um método dessa classe mesmo, pré-venda cabeçalho, select pré-venda cabeçalho, passando o ID da pré-venda que eu recebi. Instancio um VO com valor nulo. Aliás, não instancio, né? Declaro um VO. Faço um select asterisco pelo ID que eu recebi, o ID da pré-venda. E aí eu monto o comando, atribuo o valor do parâmetro e executo a query. Se o resultado for ok, se eu tiver resultado, eu monto a minha pré-venda cabeçalho. Esse aqui é o meu método que vai montar essa pré-venda, né? Em cima do meu reader aqui, do meu data reader, eu vou capturar os valores, ok? E vou retornar para o chamador. Foi esse método aqui. Então o chamador montou, retorno minha pré-venda cabeçalho montada, fecho e retorno para o método chamador. Então aqui eu selecionei minha pré-venda cabeçalho. Vou mostrar aqui a tabela, pré-venda cabeçalho, aqui eu estou aberta, né? Então ele seleciona esses valores aqui e retorna. Muito bem. Retornando para o chamador, que é essa classe mesmo, né? Então o primeiro passo que ela faz é retorna a pré-venda cabeçalho. Muito bem, retornou a pré-venda cabeçalho e o resultado é diferente de nulo? Sim. Então eu vou completar essa minha pré-venda com os itens que ela contém. Ok? Como é que são esses itens? Como é que é a montagem disso aí? É um select na tabela. Itens pré-venda detalhe pelo ID da pré-venda. Né? Então veja só. Eu tenho um select pré-venda detalhe. Desculpa, a ECF pré-venda detalhe. E vou dar um select aqui em cima do meu ID. Então, por exemplo, para a pré-venda que eu carreguei, que foi a 23, eu tenho 4 itens. Eu tenho 4 itens, ok? E aqui eu então o ID na detalhe, o ID do produto, o ID do cabeçalho, a quantidade, o valor do item e o total
desse registro aqui, né, que é a quantidade vezes o valor. Então, muito bem. Retornando para o código, eu vou dar um select na SF pré-venda detalhe, pelo ID da pré-venda cabeçalho, monto meu select, monto o comando, atribuo parâmetro, valor do ID, e aí então executo a consulta. Enquanto tiver resultado ali dentro, eu vou montando minha pré-venda detalhe e adiciono ela no meu list de pré-vendas, ok? Então eu vou montando as minhas pré-vendas. No caso do exemplo que eu fiz, eu vou utilizar, eu vou ter 4 itens, né, nessa lista de pré-vendas e vou adicionando ao meu list de pré-vendas. Cada pré-venda detalhe, as 4 adicionam ao meu list de pré-venda. Aqui eu vou retornar para o meu chamador. Muito bem. Observe então. Selecionei a pré-venda cabeçalho e coloquei ela em resultado. Nessa segunda etapa eu vou selecionar os itens aqui que compõem essa venda detalhe, essa venda cabeçalho, e vou adicionar a lista de itens dessa pré-venda que eu estou retornando. Tá, ok? Então, nesse caso aqui, eu estou retornando o objeto completo, tanto o cabeçalho quanto com os seus detalhes. Muito bem, retornando o objeto completo, eu volto então para a minha caixa negócio. Então, aqui eu tenho o objeto completo, ok? Se ele for diferente de nulo, aqui eu já retorno os itens, né? Nesse momento aqui eu já capturo os itens que eu vou trabalhar com eles à parte. Né? Atribuo a pré-venda cabeçalho, a propriedade pré-venda cabeçalho que eu tenho aqui no meu PAF. Observe aqui, no meu código da minha caixa de negócio, eu atribuo essa pré-venda que eu recuperei, que eu chamei aqui de pré-venda cupom, que é a pré-venda que eu estou montando cupom. E aí eu vou então chamar o abre cupom processa. Aqui, então, observe o seguinte, eu selecionei já a minha pré-venda. Aqui eu vou iniciar o processo normal de abertura de cupom. Esse processo normal de abertura de cupom eu já abordei. Já foi abordado na aula de abertura de cupom, né? Vou iniciar então a abertura do cupom e por aí vai. Se já estiver aberto, vai dar uma mensagem de erro, vai limpar a última venda e por aí vai. Vai chamar o ACBR, ECF, abre cupom. Se for uma venda identificada, vai preencher aqui os campos. Na verdade, não vai ser uma venda identificada porque é uma pré-venda, né? Eu vou ter limpado já o caixa, mas poderia ser uma pré-venda identificada, né? Então eu vou preencher se for o caso aqui, vou fazer insert, e vou montar minha venda cabeçalho. Muito bem. O processo de abertura de cupom então já foi abordado na aula de abertura de pré-venda de cupom. Na aula de abertura de cupom. Muito bem, continuando então. Abri o meu cupom. Processo normal, já foi abordado anteriormente. Eu vou percorrer minha lista de itens que compõem essa pré-venda. Essa lista de itens que eu obtive aqui, nesse select pré-venda. Para cada detalhe da minha venda, para cada detalhe dessa minha pré-venda, eu vou chamar o meu método incluir item venda processo. Esse aqui é o mesmo método, não é um método específico para a inclusão de item de pré-venda. Na verdade, ele é o mesmo método que eu utilizo para realizar uma venda convencional, né? Então eu vou passar aqui a minha conexão, meu ID de produto e a quantidade, ok? Todos esses valores eu obtive já nesse primeiro select da pré-venda. Então passo o ID do produto, o ID da quantidade e a conexão. Dá uma olhada rapidamente. Processo de pré-venda, verifico se o produto existe, ele continua. Se for produto diferente de null, vai montando a minha venda detalhe, abre a minha venda down e aqui está então nossa chamada para impressora fiscal.
para o ECF, para o nosso emulador no caso. Aqui eu vou fazer a venda do item e incluir o item na bobina, que é a parte visual, a parte que vai aparecer na tela do nosso sistema, né? Muito bem, então. Então vamos lá. Eu recuperei a pré-venda, capturei os itens dessa pré-venda, abri meu cupom, incluí cada item na minha... fiz a venda do item, né? Mandando o item tanto para o ECF quanto para a minha tela. Aqui eu vou sair, vou retornar ao chamador. Chamador que é este cara aqui. Retornando aqui com resultado 0, ele simplesmente vai fechar, porque a bobina já vai ter preparado e a pré-venda vai ter sido realizada com sucesso, a recuperação. Vamos ver se eu jogo mensagem. Não, eu nem jogo mensagem. Eu poderia, por exemplo, aqui ter jogado uma mensagem, alguma coisa, mas não estou nem jogando mensagem. Para mim é suficiente que apareça o cupom fiscal na tela, né? Então eu vou executar novamente. Menu operações, carrega pré-venda 23, pressiono OK. Recuperou minha venda. Normal, tá ok? Aqui eu posso então proceder com o encerramento dessa pré-venda. Antes de iniciar o encerramento da pré-venda, eu vou fazer uma consideração aqui sobre a documentação. Se a gente observar lá no registro 5, então, a gente tem uma demanda, um item, o item 2, que manda que a gente adicione no campo informações suplementares a informação PV com o número da pré-venda. Ou seja, eu tenho que identificar que aquele cupom fiscal é oriundo de uma pré-venda, né? Tá ok? Então a gente vai retornar aqui, né? Nós vamos então concluir esta venda. Ok? Vamos olhar primeiro nas nossas tabelas, né? Então veja só, eu tenho essa pré-venda detalhe, refere-se a 23. Eu tenho 4 itens aqui, né? São esses 4 itens, ok? Então observa aqui 23, 23, 23 e 23. E essa minha pré-venda cabeçalho, que é a pré-venda 23, que está pendente ainda. Na verdade, como eu já fiz teste com ela, já tem CCF aqui, né? Mas muito bem, essa pré-venda 23 que está pendente, ela se transformou em uma venda cabeçalho. Veja só, aqui na venda cabeçalho, então, eu tenho o meu ID ECF pré-venda cabeçalho, que é 23. Essa aqui foi a que eu cancelei. E se nós observarmos aqui, ainda não tem valor, a venda está aberta. Se nós observarmos, vamos ver aqui rapidamente, 816 é o ID. Na detalhe, eu vou ter para 816, cabeçalho 816, eu vou ter os mesmos 4 produtos aqui, certo? Com quantidades e os valores que eu recuperei da pré-venda detalhe. Então, transformei aquela minha pré-venda em uma venda. Vamos concluir então essa pré-venda já, para a gente observar a mensagem no nosso cupom fiscal, né? Pagar em dinheiro. Muito bem, a venda foi concluída. Aqui na tela já aparece a PV, né? O que tem que aparecer. Então aqui eu tenho o meu MD5, mas vamos ver como é que ficou na impressora, no ECF. Então eu tenho aqui, ó, PV 23, meu MD5, total recebido em dinheiro e meus 4 itens. Muito bem, vamos ver como é que ficou nas tabelas. Primeiro a gente dá uma olhada aqui na pré-venda cabeçalho. Então agora minha pré-venda 23 consta como efetivada e meu CCF foi atualizado, né, para o 22. Vamos ver se confere com o do cupom fiscal. CCF 22, ok? Então atualizamos o cupom fiscal. A nossa venda cabeçalho, ela consta então aqui como fechada e com os valores, ok? Valor final, valor venda e o CCF, que é o mesmo 22. Então vamos lá, o processo de pré-venda é um processo um pouquinho chato, fazer uma retomada rápida. Primeiro passo, seleciono o ID
da pré-venda. Uma vez que a gente selecionou o ID da pré-venda, ele vai recuperar o valor na pré-venda cabeçalho. Recuperando o cabeçalho e os detalhes, ele vai disparar comandos de abertura de cupom fiscal e venda de cada item, como se fosse a entrada de dados aqui, né? Como se eu estivesse digitando o código aqui. Na verdade, o que eu estou fazendo por trás é chamando os comandos como se fosse a venda normal. Recuperei a pré-venda. Tá na tela, o caixa pode fechar a pré-venda. No momento que ele fecha, eu atualizo a minha pré-venda cabeçalho e atualizo a minha venda cabeçalho com os dados. Nesse momento eu encerrei a pré-venda, ok? Esse é o processo de pré-venda, então, de recuperação da pré-venda. E por enquanto é isso. Na sequência a gente vai ver a mesclagem, que é um processo que tem uma complexidade maior, tá ok? Até a próxima, então.